Fala galera, aqui quem fala é o Max Medina e nesse vídeo eu quero te mostrar que muito provavelmente você começou a estudar anatomia de um jeito errado. Então, quando eu comecei a estudar anatomia, eu vi muita gente, né? Glenn Vilppo, Carl Gnaz, essa galera toda old school aí, né? Daí apareceu um carinha chamado Procol, um tempo depois, né? E o Procol ele é muito bom, o Procol ele faz anatomia de todas as formas possíveis, ele vai entrar no negócio de uma maneira como eu não vi ninguém fazer, tá? Então eu não estou aqui para poder queimar o vídeo do cara. Só que tem um problema, né? O problema de se estudar o Procol é que ele não é introdutório, ele não é para quem está começando, né? Então, assim, você pode pensar, mas o Procol tem um curso de figura humana. Pois é, só que, assim, mesmo ele tendo um curso de figura humana, existe uma etapa que ela é anterior a tudo isso, né? E se você não tem essa base, fica praticamente impossível de você aprender, de você entender anatomia. Inclusive, eu vi o Procol num podcast falando com o Marshall, que ele se arrependeu de ter lançado o curso de anatomia tão cedo, né? Deveria ter colocado o curso que é bem isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Uma coisa mais básica. Ah, Max, básico é fácil para iniciante? Não necessariamente. O básico está na base, né? No fundamento, na solidez, na estrutura, né? Então o que acontece? A primeira coisa que você tem que pensar quando você vai estudar anatomia ou figura humana, ou qualquer coisa do tipo, você tem que ter uma coisa em mente. O que você quer fazer com o seu desenho, né? Onde é que você quer chegar com a sua arte? Então eu coloquei aqui 3 tipos, né, de arte mais comum, tá? Então assim, a gente tem o Fine Art, que é a pegada, né, mais acadêmica aí do Procol, né? Outros caras, por exemplo, Carl Gnaz tem essa pegada, Glenn Vilppo tem essa pegada, o próprio Marshall Vandross tem essa pegada também, aquele cara também do mestre do Procol, né, o Jeff Watts também tem essa pegada do Fine Art, né? Então o Fine Art é aquele cara que vai fazer aquelas pinturas mais tradicionais, muito provavelmente, ou esses desenhos, né, com a cara mais realista, né, com esse apelo talvez do carvão, né? Então é uma pegada que é bem diferente, por exemplo, da indústria de jogos, né, que é onde o dinheiro no mercado artístico rola mais. Então a grande maioria, né, a grande esmagadora maioria da galera que estuda desenho, eles querem isso aqui, ó, eles querem esses 2 nichos aqui. E eu tô aqui para te dizer que provavelmente você não precisa estudar o Procol, ou provavelmente você não precisa estudar tudo que o Procol tem para oferecer lá, né? E se você estudar uma coisa um pouco mais simples, provavelmente vai ser suficiente, né? Eu gosto de dizer para a galera que a anatomia ela é meio superestimada, sabe? Supervalorizada. Porque se você analisar os caras bons da indústria, esses caras não são os mestres da anatomia. Quem é mestre da anatomia geralmente é quem dá aula, é a galera do Fine Art, é a galera que mexe com pintura realista, né? Então, o que você tem que pensar, a primeira coisa é, você quer ser o cara do Fine Art? Porque se você quiser ser o cara do Fine Art, você vai precisar estudar anatomia a fundo, né? Muito provavelmente para ter uma qualidade anatômica tão boa quanto a do Procol. Mas se você não quer, se você quer seguir para a ilustração ou para o concept art, então tem outras coisas, outras alternativas muito mais rápidas, né, para acelerar o teu processo, tá? Então, o porquê que eu acho que não é legal para quem está começando a estudar o Procol, mesmo quem quer ir para o Fine Art, tá? Tudo tem a ver, gente, com o processo de aprendizado, né? E dentro do desenho, né, você vai ter que entender um negócio chamado estrutura primeiro, né? Aí você pode pensar, mas é o manequim que o Procol ensina? Também, é o manequim que ele ensina sim. Porém, você começar por aquele manequim ainda é acelerado, sabe? O problema de você começar estudando figura humana desse jeito é que vai faltar em você um entendimento básico de perspectiva e estrutura, né? Que eu vou falar já um pouquinho sobre isso. Mas eu queria primeiro desmistificar aqui uma coisa, né? Para quem quer trabalhar com ilustração e com concept art, olha como que é o tipo de abordagem. Então aqui eu tenho uma ilustração do Will Murai, que ele trabalha para Blizzard, né? Então o Will é muito bom no que ele faz. Ele tem um entendimento bem sólido de anatomia, né? Eu gosto de pensar assim, para quem quer ilustrar, o teu conhecimento de anatomia ele tem que ser um pouquinho maior do que quem quer trabalhar com concept art, né? Mesmo que você não faça um concept mais estilizado quanto esse, né? Você não vai precisar de tanta coisa assim para fazer concept art. Você vai precisar de um conhecimento muito grande de design e de estrutura, tá? Já para a ilustração, um conhecimento médio de anatomia já é mais que suficiente. Se você parar para analisar hoje os caras que estão aí nas indústrias mais fodas do mundo, esses caras não são mestres da anatomia, né? Eles entendem o suficiente para que eles consigam fazer. E outra, eles usam muita referência. Só que aí tem uma coisa, para usar referência, você vai precisar saber muito de estrutura e vai ter que ter uma percepção bem desenvolvida, que é o que esses caras sabem, né? Então deixa eu rolar aqui para baixo, né? Então o que é que eu queria mostrar para vocês? Ó?
Para a maioria dos artistas, a anatomia analítica ela já vai ser o suficiente. Como assim anatomia analítica? Por exemplo, se você quer fazer concept art quanto esse, você está olhando para cá, né? Olha para esse exemplo aqui. Você está vendo grandes informações anatômicas aqui? Não, né? Na verdade, você vê até exageros, né, que deformam essa anatomia. E você não precisa ser o mestre da anatomia para fazer isso. Você precisa entender shape, que já é uma outra história, né? Vou falar em outro vídeo depois sobre o que seria isso. Mas, a nível anatômico, você precisa ter um entendimento básico. O que é esse entendimento básico, né? O entendimento de quais são esses músculos, onde eles se conectam, né? E mais ou menos como eles vão se movimentar ali, né? E, para isso, a anatomia analítica já vai ser muito mais que suficiente. Deixa eu voltar aqui e centralizar. Tá? Mesmo para ilustração, tá? Mesmo para ilustração, você não precisa ser o grande mestre da anatomia, né? Você pode utilizar, a grande maioria dos ilustradores usam muita referência. Ah, mas quer dizer que eu posso pegar as fotos e viver disso, batendo foto e pintando? Não, você precisa entender muita estrutura. Vou falar o que é estrutura já já. Mas, se você entender a estrutura, tiver uma boa percepção, você pode usar a referência que você quiser, que vai ser sempre um produto original seu, tá? Então, descendo aqui um pouco, ó. O que é isso aqui, né? Isso aqui foi uma demonstração que eu fiz uma vez, mas mostrando o processo importante da anatomia analítica, que é o quê? Você entender conexão dos músculos, volume dos músculos e o gesto dos músculos. Então, quando a gente pensa em anatomia analítica, existem 5 pilares, tá? 5 pilares principais. Você precisa entender. O primeiro de todos é percepção. Você precisa ter uma percepção desenvolvida. Ah, Max, como é que eu desenvolvo percepção? Estudo de observação, né? Cópia. Você precisa copiar muito para que você perceba os tamanhos, as relações, as proporções, as distâncias da figura humana, que é a coisa mais simples, é a coisa mais básica. Você precisa saber onde a coisa está, sem, por exemplo, perder as proporções. Fazer braços muito longos, cabeças muito grandes ou muito pequenas, tá? A segunda é o shape. O shape seria o quê? Qual que é a forma desse músculo, tá? Tem um carinha chamado Michael Hampton, né, que eu gosto muito de citar ele porque ele tem uma abordagem muito bacana. O Michael Hampton, ele tem uma ideologia de simplificar os músculos em shapes simples. Então, por exemplo, o peitoral, ele pensa desse jeito, ó. É como se fosse isso aqui, 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 e se cruza assim, ó. Ele até cita no livro dele que isso é como se fosse a cabeça de um peixe com a cabeça cortada, assim, né? Isso aqui seria o teu peitoral, né? Isso aqui, ó, seria o encaixe, tá? Essa região aqui. Opa, peraí, cadê o azul? Aí. Seria o encaixe no braço, né? Então você precisa entender onde que encaixa, né? Quais são as ligações do músculo e ter uma ideia de shape, né? Para que você memorize isso com mais facilidade. A nossa mente, o nosso cérebro, ele aprende por associação, né? Quando você associa a qualquer outra coisa que você já conhece, fica muito mais fácil de você entender. Então, o Hampton, ele tem isso, né? É uma super ótima referência para você estudar. E conforme você entende esse shape, né? Cara, nem todo músculo vai ter uma associação desse jeito, assim, né? Com um ícone, né? Visual como esse daqui. Mas ele tem uma forma básica, que é fácil de você entender. Daí você tendo uma percepção, desenvolvendo, estudando a observação para desenvolver essa percepção, entendendo qual que é a forma do músculo, né? Qual que é o shape dele, você vai ter que saber, como eu falei, as inserções, né? Então, é percepção, tá? Shape e as inserções, onde que esses músculos estão se conectando. Simples, nada demais até aí, né? Daí vem o tal do volume, né? O que é o volume, né? A gente tem que entender que na vida real, né, e até mesmo na ilustração, na arte, as coisas elas possuem tridimensionalidade, né? Mesmo aqueles desenhos mais simplificados lá da Disney, bem cartunzão, existe um senso de profundidade ali. E isso aqui é o quê? Perspectiva, né? Total. Perspectiva. Né? Então a gente precisa estudar perspectiva para estudar anatomia? Precisa. Mas é aquela perspectiva onde a gente vai fazer um monte de linha indo para fuga, fazer os prédios lá? Mais ou menos, aquilo é só para a gente ter uma ideia, tá? Eu vou fazer um vídeo de perspectiva depois. Se vocês quiserem, já comentem aí para colocar um vídeo de perspectiva do jeito fácil, hein? Tem uma forma muito simples de estudar perspectiva. Então o volume é mais ou menos isso aqui, ó. A gente precisa entender, por exemplo, aqui, que o braço, ele tem esse shape, ó, meio cilíndrico aqui, ó, tá? E que os músculos, eles precisam se relacionar com esse volume. Ou seja, eu tenho esse músculo aqui, o esternocleidomastoide, ele vem, ó, ao redor, tá? Ao redor do pescoço. O ombro ele está em cima da caixa torácica e do braço. Que o peitoral ó, ele vai se conectar lá do outro lado, ó, da região do braço, né? Então a gente precisa entender
esse volume, né? Que a coisa ela tem um senso 3D, ó, profundidade. Olha como esse peitoral tem volume, ó. Olha só. Percebe isso? Ó? E esse volume, ele é perspectiva. Eu poderia resumir isso aqui numa caixinha, ó. Só que é uma caixinha que está sendo feita de uma forma mais orgânica, né? Uma caixinha aqui, ó. Tá vendo? Que tem esse volume, ó. Então, muito mais importante que você passar horas tentando renderizar, passar horas entendendo como é que é o músculo por dentro, tudo isso daí, que eu não estou dizendo que não é, que é inútil, não é, é super útil. Mas mais importante do que isso é você entender o volume, tá? Entenda o volume e o shape que isso tem. O resto você faz com a percepção, tá? Então, se a gente olhar aqui embaixo, o outro aspecto que eu vou falar é o gesto, né? Perceba que essa figura, ela tem todo um jeito, toda uma expressividade, né? Então, você precisa, através da sua percepção e de estudos, extrair, né, esse senso, esse jeito de se movimentar. Talvez essa seja a skill mais difícil, tá? E uma das mais importantes. Então, deixa eu recapitular aqui os pontos. Percepção, você precisa fazer desenho de observação. Shape, entender a forma dos músculos. Só isso, entenda qual que é o shape que ele tem, como ele se parece. Depois, onde que ele se conecta. Por exemplo, o peitoral, eu sei que ele se conecta na região do externo e ele vai ter uma porção na clavícula, que vai até a parte do braço, né? Uma porção clavicular. Ele vai ter uma outra porção aqui, ó, que vai pegar toda essa região do externo, está nesse osso aqui, ó, tá? Esse ossinho aqui. E eu vou ter uma outra porção, uma terceira porção, que vai se conectar na região das costelas aqui, ó. Então, esse é o shape, tá? É o shape do peito, do peitoral, né? Peitoral maior. E também já no seu devido lugar, né? Inserido aqui nessas regiões. Daí o que é que falta? Falta volume, né? Eu preciso entender que isso daqui não é uma estrutura flat, não é um adesivo, né? Ele tem uma profundidade, assim, ó. Ele tem uma profundidade, tá? Então eu preciso entender isso. A coisa ela vai ter um volume, ó, tá? Um volume. Beleza? Então é muito mais interessante você se focar em entender essas 5 coisas do que você passar horas entendendo, sabe, estudando afinco como que é o músculo, como ele se conecta, como que são os ossos, como que se conecta nos ossos. Você não precisa disso daí para fazer ilustração, né? Você pode fazer de uma forma muito mais simples. Eu passei anos estudando osso, costela, sabe, osso do braço, como é que a coisa se conecta lá. E não precisa, sabe? Só não precisa disso. Você precisa saber fazer um bonequinho desse aqui, ó. Simplão assim. Caixa, cilindro, caixa, cilindro. Em cima dessa estrutura, você já vai ter o volume e você pode colocar toda a anatomia, todos os músculos, conforme você já entendeu qual o shape, qual a forma, onde que se conecta. Né? Simples. Não, não é. Mas precisa praticar, né? Com a prática fica mais simples. Beleza? Então, como é o jeito, tá, da gente estudar anatomia? Primeiro, a gente precisa entender um negócio chamado perspectiva, tá? Perspectiva orientada a formas básicas. Perspectiva orientada a formas básicas. O que são essas formas básicas? Simples. Caixinha, tá, ó, caixinha, cilindro, esfera, tá? Esfera. Você precisa dominar esses 3 elementos aqui, ó, principalmente esses 2 aqui. Esses 2 são primordiais. Entendendo esses 2, a esfera fica muito mais fácil. E como é que você aprende isso, né? Aí tem o e-book que eu coloquei aqui embaixo, meu livro digital, de graça, tá? De graça. Nesse livro vai ter tudo o que você precisa saber sobre como estudar a perspectiva de um jeito orientado a formas básicas e como estudar isso de um jeito fácil. Além disso, tem os exercícios lá. Tudo para você fazer certinho. Tem o tempo que você tem que estudar em cada um. E outra, tem vídeo ensinando como que é o processo. Tá aí na descrição, só clicar e baixar, beleza? Então, uma vez que você tiver entendido as formas simples, aí sim você vai estar pronto para estudar anatomia, né? Porque imagina só, se você não consegue pensar, rotacionar um elemento simples como uma caixa, como é que você vai fazer isso com o músculo, tá? Que é complexo, cheio de terminação, né? Não dá. Então, entenda as formas básicas e aí você está pronto, estará apto para estudar a figura humana. Feito isso, você vai vir e começar a trabalhar desse jeitinho aqui, ó.
boneco tridimensional. Então, onde for tronco, tá? Aqui, ó, caixa torácica, pelvis e cabeça, você vai colocar caixa, tá? Você vai posicionar caixinhas, ó. Caixinhas. Então, cabeça, uma caixinha, né? O tronco vai ser outra caixinha. A pelvis, outra caixinha, né? Perceba que uma vez que você entende como é que funcionam essas caixas, é muito simples de pensar na figura humana de qualquer ângulo, né? Você pode fazer de cima para baixo, baixo para cima, de lado, onde você quiser. E o que for braço e perna, você vai pôr cilindros, ó, cilindro para as coxas, cilindro para as pernas, cilindro para os braços, né? E o pé, você pode simplificar, né? Aqui tem uma forma um pouco mais complexa dele que eu fiz, você pode pensar nele como uma coisa bem mais simples, ó, como por exemplo, uma caixinha assim, ó, uma caixinha aqui, né? Ou duas assim, ó, duas caixinhas, uma junto da outra, ó. Daí você põe uma pontinha aqui, ó, para seu pé. Pronto, tá aí o pé. Você pode resumir isso numa caixa até, ó. Beleza? Mão, a mão você vai fazer a palma da mão como se fosse, ó, uma caixinha também, ó. Vou fazer um vídeo de mão ainda, tá? Explicando como é que faz isso de forma detalhada, mas por enquanto a gente está falando das bases para você estar preparado para estudar a figura humana. Então, entenda a forma mais simples, transforme a figura humana nessas formas básicas, compreenda, tá, como é que funciona cada uma delas, e aí vai ficar muito mais fácil. Somente depois disso, você vai pensar nessa etapa de entender aqui, ó, as conexões, né, o shape do músculo, as inserções e o volume. Mas lembra, pensa nisso de uma maneira simples, tá? Você não precisa entender todas as coisas anatômicas que envolvem isso daí. Shape, inserção, volume, somente, tá? E aí onde é que você vai encontrar essa informação? Tem muita fonte na internet sobre isso, cara, muita mesmo. Você pode pegar livro, como por exemplo do Michael Hampton, que tem essas informações todas que eu estou falando, né? Sobre shape, sobre volume, tudo isso tem lá, né? Você pode pegar, por exemplo, canais que ensinam anatomia mais avançada, como o próprio Pro. Só que você vai olhar aquilo ali de uma maneira um pouco mais técnica, né? Você vai ver apenas a informação que você quer, né? E vai extrair daquilo de uma forma mais rápida de aplicar e não entender todos os pormenores dos ossos e tudo aquilo lá, para não perder tempo, né? Para você conseguir ganhar tempo, na verdade. Tá? E aí como é que você vai fazer, né? Como é que é a minha sugestão para você estudar anatomia da maneira correta, né? Qual que é esse método? Primeiro, entenda a perspectiva básica. Isso é fundamental, tá? Daí, quando você tiver isso pronto, você vai estudar 1 a 2 músculos por semana, no máximo, tá? Então, é 1 a 2 músculos, tá? De 1 a 2 por semana. O que é que a galera faz? O pessoal vai lá no Pro, pega, sei lá, um vídeo atrás do outro e não pratica nenhum, né? E não funciona desse jeito. A tua cabeça, né? O teu cérebro, ele precisa fazer umas sinapses aí, né? Ele precisa dormir, aí o cérebro processa, manda a informação para a área útil. Então, você precisa de um processo, de tempo nesse processo, tá? Então, 1 a 2 músculos por semana, só isso, tá? Como que você vai aplicar esses músculos em cima do bonequinho tridimensional aqui, ó, tá? Feito isso, você vai fazer também, durante esse processo, não feito isso, né? Mas durante esse processo, desenho de observação, né? Muito desenho de observação, né? Atenda a tamanhos, proporções, shapes, tudo isso daí. E conforme você for avançando, se permita fazer estudos de imaginação, né? Uma das etapas mais importantes do processo de aprendizado é você aplicar a imaginação, né? Você pode pensar, mas eu não sei criar, né? Como é que eu faço para criar? Então, o processo de criação, ele está totalmente ligado ao processo de construção, né? A esse entendimento dessas estruturas, tá? Então, você viu que eu vim aqui e facilmente eu posicionei um tronco, ó. Facilmente posicionei aqui um tronco, tá? Eu já coloquei a pelvis no cantinho aqui, já coloquei, né, a caixa torácica, né? Poderia continuar aqui, fazer as pernas do boneco, ó, né? Puxar aqui, fazer as pernas dele, de repente uma perna para cima, né? O braço aqui para lá, outro braço para frente, né? E aí você transforma isso em